Olá pessoal, meu nome é Douglas e hoje eu vou continuar aqui falando sobre as abominações. Sim, porque as abominações são coisas que já vêm acontecendo há milênios e há milênios ao longo da história da humanidade e chegou aos nossos dias e só vai terminar no fim dos tempos. Então, essas práticas abomináveis são coisas que um ser humano consciente, em sua consciência, não pode aceitar, porque são práticas que vão fazer com que a própria pessoa seja degradada por isso. É uma prática que faz a pessoa se tornar alguém que é alvo de repulsa por parte das pessoas que veem ele praticando as abominações. Então isso acontece hoje, aconteceu no passado, vai continuar acontecendo no futuro, digamos assim. Então, é necessário que aconteça um combate a esse tipo de coisa, que não pode continuar, porque as pessoas, elas não devem aceitar essas práticas, elas não devem concordar com essas práticas, porque isso são coisas que trazem para as pessoas más consequências, tanto para aqueles que fazem, como para aqueles que aprovam, os que assim procedem. Ou seja, se você não pratica abominação, mas concorda com aqueles que praticam, você está sendo cúmplice. Por isso, tanto aqueles que praticam e aqueles que são cúmplices sofrerão consequências desse erro. Então, tem que existir uma conscientização por parte de todas as pessoas de forma geral. Tem que ser uma conscientização unânime para que todas as pessoas possam, conforme a opinião de todos, parar com essas práticas abomináveis que só trazem más consequências para as pessoas. O resultado disso é o que nós vemos aí em toda a face da Terra, em todos os países do mundo acontecendo. E se eu fosse enumerar aqui, eu iria gastar muito tempo falando de cada prática, de cada má consequência que cada uma dessas pragas abomináveis trazem para as pessoas, de forma geral. Então, eu acho que não preciso falar muito. Acho que você já deve ter entendido isso, porque com certeza você já está vendo práticas abomináveis há muito tempo. Isso você consegue ver com seus próprios olhos, você consegue ouvir, você é uma testemunha de muitas práticas abomináveis. E isso não pode continuar. Tem que parar. É hora das pessoas se retornarem à sensatez. As pessoas que praticam as abominações têm que retornar à sensatez, parar com essas práticas, que são coisas execráveis, repulsivas, odiosas, principalmente aos olhos de Deus. Só que, infelizmente, não há temor de Deus diante dos olhos das pessoas que hoje praticam as abominações. Muitas chegam ao ponto de se orgulhar, de sentir orgulho por praticar algo que para Deus é abominação. Eles se orgulham disso, se vangloriam, se exaltam por praticarem essas abominações. A mídia dá um louvor para essas pessoas que se exaltam por praticarem as abominações, por se orgulharem disso. Entrevistam, né? E fazem tudo isso para promover ainda mais as abominações, para dar mais crédito àqueles que praticam abominações do que aqueles que vivem uma vida em retidão, uma vida de forma sensata, justa e piedosa. Esses não têm espaço na mídia. Mas aqueles que praticam abominações, esses são exaltados pela mídia. Essa é a realidade que nós vemos hoje aí.
Tudo por conta das práticas abomináveis que as pessoas fazem. É algo totalmente invertido. Porque o que deveria ser exaltado pela mídia seriam os bons valores éticos, morais. Mas isso não dá audiência, não dá ibope. O que dá ibope é mostrar a exaltação das práticas abomináveis que muitas pessoas fazem pelo mundo aí. Essa é a realidade em que vivemos. Mas hoje eu vou falar aqui a respeito de abominações, claro. E o texto que eu vou ler aqui vai falar sobre isso, onde Deus, o próprio Deus, falando com o profeta Ezequiel, ele faz Ezequiel ver abominações que eram praticadas em Jerusalém, em Israel. E ele fez isso para mostrar que existiam abominações maiores do que aquelas que ele tinha mostrado antes, primeiramente. E esse texto é esclarecedor por isso. Então eu vou ler aqui esse texto que está aqui no livro do profeta Ezequiel. Ele começa assim: Disse-me ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. Então ele começa mostrando, Deus começa falando para Ezequiel, mostrando as grandes abominações que aconteciam em Israel. Por que essas abominações eram praticadas? O próprio Deus fala que era para que o próprio Deus se afastasse do seu santuário que ele tinha criado ali, que ele estava construído ali em Jerusalém. Então esse era o objetivo do povo, praticar essas grandes abominações, afastar o Deus vivo do seu santuário. Mas Deus disse que iria mostrar para Ezequiel maiores abominações ainda, ou seja, abominações mais graves, mais terríveis. Ele iria mostrar práticas mais execráveis, mais odiosas do que as que ele já tinha feito, daquelas que ele já tinha mostrado antes. Então eu vou continuar aqui o texto que está dizendo assim. Ele me levou à porta do átrio. Olhei e eis que havia um buraco na parede. Então me disse, filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta. Disse-me ainda, entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Deus iria mostrar para ele as terríveis abominações, as terríveis práticas abomináveis que aconteciam ali. As práticas repulsivas, odiosas, que Deus não gostava e não estava satisfeito com isso em tempo algum. Então, aí eu vou continuar lendo aqui a próxima parte do texto. Deixa eu achar aqui. Tá. Entrei e vi, eis toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jaazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras, pintadas de imagens? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Então, aqueles homens, aqueles anciãos ali, que eram 70 homens, eles praticavam abominações. E
a prática dessas abominações que eles faziam tomou conta da consciência deles de tal forma, perverteu a consciência deles de tal forma que eles chegaram ao ponto de dizer que o Senhor não nos vê, que o Senhor não estava vendo eles praticando essas abominações. Chegou a esse ponto. E eles disseram mais, o Senhor abandonou a terra. Eles disseram que o Senhor tinha abandonado Israel, não estava mais ali. Então, isso mostra que eles estavam praticando abominações e achavam que Deus não estava vendo, Deus não estava fazendo caso disso. Deus não estava se importando com isso, porque ele já tinha, para eles, Deus já tinha se abandonado a terra há muito tempo. Então já estava tudo largado. Eles praticavam as abominações assim, livremente. Era assim que estava naquela época. Mas o texto continua dizendo: disse-me ainda, tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Então vai se agravando cada vez mais. Quando Deus diz aqui que Ezequiel iria ver maiores abominações, isso significa que estava se agravando a cada vez mais. E aí ele continua dizendo: levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Então muitas mulheres também em Israel, naquela época, estavam praticando essa abominação de estarem assentadas chorando a Tamuz. Ou seja, Tamuz era o filho de Nimrod com sua esposa Semiramis. Ele era o filho dele. E essas mulheres estavam chorando a memória dele. Isso é possível? Não, porque elas deveriam estar ajoelhadas, prostradas, adorando o Deus vivo. Mas elas estavam aqui assentadas, chorando a Tamuz, um homem comum e normal como qualquer outro, que morreu, era carnal, era perecível, voltou ao pó. E elas davam esse valor para esse homem, chorando a Tamuz, chorando em memória dele. Essa era a abominação que essas mulheres praticavam. E o texto continua dizendo: disse-me, vês isto, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Olha como é que as coisas vão se agravando, as abominações vão se agravando, cada vez piores, cada vez sendo mais gravíssimas ainda. Aí o texto continua dizendo: levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. Adoravam o sol, virados para o oriente. Então eles deram as costas para o templo do Senhor. Isso significa dizer que eles deram as costas para o próprio Senhor. E eles agora estavam adorando o sol. O sol, eles estavam adorando o sol como se o sol fosse o Deus deles. Só que eles já tinham dado as costas para Deus. Eles estavam adorando aquilo que Deus criou. Mas eles deveriam adorar não o sol, mas quem criou o sol, que era Deus vivo. Mas eles não quiseram mais saber de Deus, deram as costas e começaram a adorar o sol, virados para o oriente. Essa é uma prática abominável. Adorar aquilo que Deus criou, adorar a criatura em lugar do Criador. Essa é uma prática abominável. E o texto continua: então me disse, vês, filho do homem, acaso é coisa de pouca monta para a casa de Judá o fazerem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me?
Então, além das práticas abomináveis, eles ainda enchiam a terra de violência. E isso, somado junto, faziam com que Deus se irritasse com essas coisas. Porque está escrito aqui, para que ainda encham de violência a terra e tornem a irritar-me. Ei-los a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu os trarei pelo que também eu os tratarei com furor. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Então, todas as práticas abomináveis têm consequências. E, às vezes, o próprio Deus age para combater esse mal, para trazer mais consequências para as pessoas que praticam as abominações. E é isso que ele está dizendo aqui. Pelo que também eu os tratarei com furor, ou seja, com ira, com indignação, com severidade. Ele tratará essas pessoas que praticam essas graves abominações. Os meus olhos não pouparão, nem terei piedade. Ele não terá piedade dessas pessoas que praticam abominações. Em tempo algum isso vai acontecer. Porque aquele que fez os seus olhos, ou os olhos daqueles que praticam abominações, será que ele não enxerga o que eles estão praticando? As abominações que eles estão fazendo? É claro que sim. E aí ele termina dizendo, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, ainda que eles clamem muito e muito com altas vozes, com o som da voz bem alto, Deus falou que nem assim os ouvirei. Ele vai rejeitar a oração, o clamor dessas pessoas. Porque isso também é algo que leva... Isso é algo que traz para as pessoas a punição de Deus. É uma punição de Deus que ele está fazendo. Mas as pessoas são dignas dessas más consequências que acontecem na vida deles. Porque eles fazem essas abominações, praticam elas. Hoje, é assim que acontece. Esse é o exemplo. O que acontecia em Israel, em Jerusalém, é o que está acontecendo hoje no mundo de forma geral. Porque as abominações tomaram conta das pessoas. As pessoas praticam isso deliberadamente, descontroladamente, terrivelmente. É assim que caminha e vive a humanidade hoje, cheia disso, cheia dessas práticas. E o juízo de Deus vai ser implacável contra essas pessoas que praticam as abominações. Então, pessoal, é isso que eu queria falar a respeito disso hoje. Essa é uma mensagem séria para que você entenda a gravidade desse problema que se chama as abominações, que muitos têm praticado hoje. Mas aqueles que praticam isso, eles sofrerão as consequências. E a principal delas é aquela que vai acontecer no dia do juízo, onde eles receberão a sentença de ficarem de fora, porque os abomináveis ficarão de fora, já está escrito. Então essa é a mensagem de hoje. Eu espero que vocês possam meditar no que foi falado aqui e que essa meditação possa trazer a conscientização para vocês pararem com as abominações hoje. Não pratiquem mais. E estejam encorajando e estimulando as pessoas a não praticarem essas abominações em tempo algum. É hora de se purificar desse erro, retornar à sensatez, se livrar dessas práticas erradas, fugir delas, escapar, sair fora. Essas coisas são coisas nocivas que só estragam a vida das pessoas. E a sua vida não pode ser estragada pelas más consequências das práticas abomináveis que são feitas hoje. É isso que você tem que entender. E tem que entender de forma definitiva, para que você decida firmemente a nunca mais praticar abominação em tempo algum. Então eu espero que essa mensagem de hoje te conscientize, de fato, de verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém.